Você já parou para pensar por que toda vez que entra um dinheiro a mais, parece que ele some mais rápido ainda? Já percebeu que quando o salário aumenta, de algum jeito as despesas crescem junto, como se tivessem vida própria? Isso não é azar, não é coincidência. É quase uma lei da natureza financeira. Existe uma lei matemática cruel que mantém a maioria das pessoas presa na pobreza. As despesas sempre sobem até alcançar a renda. Imagina o Carlos. Durante anos ele ganhava um salário apertado, mas se virava. Um dia ele recebe uma promoção, começa a ganhar bem mais e pensa: agora vai sobrar dinheiro. 3 meses depois, o que aconteceu? Ele trocou de carro, mudou para um apartamento maior, começou a pedir comida com mais frequência, passou a frequentar lugares mais caros. Quando olha o extrato, descobre que continua no vermelho, só que agora em um padrão de vida mais caro. Ele não ficou mais rico, ele só ficou mais endividado com coisas mais bonitas. É como correr numa esteira. Você corre, sua, se esforça, mas continua exatamente no mesmo lugar. A renda aumenta, o padrão de vida aumenta junto e a sensação de sufoco nunca vai embora. Esse é o ciclo da maioria das pessoas. A vida inteira trabalhando para alimentar uma máquina que consome tudo o que entra. Mas existe um jeito de burlar esse sistema. Um tipo de código de trapaça legítimo, um método que muda completamente a ordem do jogo e torna matematicamente muito difícil você continuar pobre. Não é um truque, não é fórmula mágica, é um protocolo claro de decisão. Hoje eu vou te mostrar esse código, que eu chamo de regra 60-30-10. Não é uma dica de economia qualquer. É um sistema de automação de riqueza. Quando você aplica essa regra, o seu enriquecimento deixa de ser uma possibilidade distante e passa a ser apenas uma questão de tempo e consistência. Só que, antes de entender a regra em si, você precisa enxergar a armadilha invisível em que quase todo mundo cai. É a armadilha da matemática do pobre. A fórmula é sempre a mesma. Renda menos despesas é igual ao investimento. Primeiro, paga o aluguel, paga a luz, paga o mercado, paga o transporte, paga o cartão, paga a assinatura de entretenimento, paga todo mundo. Se por um milagre sobrar alguma coisa, aí sim a pessoa pensa em guardar. Você sabe o que acontece na prática. Nunca sobra. E quando sobra, aparece uma promoção, um convite, um desejo e o dinheiro evapora. Agora imagina outra pessoa. Vamos chamar de Marina. Ela ganha o mesmo que o Carlos, mas decide fazer uma coisa radicalmente diferente. Em vez de pagar todo mundo primeiro, ela se paga primeiro. Ela vira a chave da matemática do pobre para a matemática do rico. A fórmula dela é outra. Renda menos investimento é igual a despesas. O que isso significa na prática? Assim que o salário cai na conta, ela separa a parte que vai garantir o futuro dela. Só depois ela adapta o padrão de vida ao que sobrou. Parece duro no começo, mas é exatamente isso que separa quem vive apagando incêndio de quem constrói liberdade. Para que isso funcione sem que você enlouqueça e sem que sua vida vire um inferno de sacrifício, nós vamos dividir cada real que entra na sua conta em 3 potes muito claros. Esses potes não são apenas porcentagens. Eles são decisões de identidade. Eles dizem quem você escolhe ser com o seu dinheiro. Na próxima parte, eu vou te explicar como funciona o primeiro pote, o pote da sobrevivência digna. E vou te mostrar por que ele revela se você tem um padrão de vida saudável ou uma vida montada em cima de mentira financeira. E é aí que muita gente descobre que o problema não é o salário. É a história que está tentando sustentar com ele. Agora que você entendeu por que a matemática tradicional te sabota, vamos entrar no coração do método. São 3 potes, 3 decisões, 3 identidades diferentes. E para isso, eu quero que você imagine uma pessoa chamada João. O João sempre acreditou que falta dinheiro. Ele culpava o salário, o governo, a empresa. Mas o problema nunca foi o salário dele. O problema era o jeito como ele dividia o salário. Todos os meses ele recebia, pagava as contas,
Gastava um pouquinho aqui e ali e rezava para sobrar algo no final. Nunca sobrava. Quando ele conheceu esse método, tudo mudou. E é isso que vai acontecer com você agora. Vamos aos 3 potes. O primeiro pote, 60%. A sobrevivência digna. 60% da sua renda não são negociáveis. Esse é o dinheiro que mantém você vivo e funcionando. Moradia, alimentação, transporte, saúde, educação básica e obrigações essenciais. Agora, quero que você imagine o João novamente. Ele descobriu que seus gastos essenciais consumiam 80% da renda dele. 80%. Sabe o que isso significa? Que ele não vivia. Ele apenas sobrevivia para pagar contas. Se o seu número passa dos 60%, você tem um problema estrutural. Ou você vive um padrão de vida que não pertence a você. E isso precisa ser ajustado. Ou você precisa encontrar urgentemente uma forma de aumentar sua renda. Essa parte dói, eu sei. Mas é justamente onde começa a libertação. Quando você olha para os seus gastos e tem coragem de dizer: isso aqui não sou eu, isso aqui é a imagem que tentaram me fazer sustentar. Só quando você cabe nos 60%, o restante do método funciona. O segundo pote, 10%. A válvula de escape. Agora vem a parte que quase ninguém fala, mas que muda tudo. 10% da sua renda devem ser torrados. Sim, você ouviu certo. Torrados. Tem que gastar. Tem que aproveitar. Tem que sentir o gosto da vida. Por quê? Porque sem isso você vira um monge financeiro. Você até aguenta por 2 ou 3 meses, mas depois explode e joga tudo fora. Eu já vi isso centenas de vezes. Imagine a Marina. Ela tentou seguir vários métodos rígidos. Cortou tudo. Não saía mais, não viajava, não comprava absolutamente nada. Sabe o que aconteceu? Ela aturou por 3 meses. No quarto, teve um surto e gastou mais em um único final de semana do que teria gastado em 2 meses de lazer moderado. E o pior, ficou com culpa e abandonou o plano. Por isso existe a válvula de escape. Você precisa ter 10% da sua renda destinados ao prazer imediato. Esse dinheiro é para manter o cérebro motivado. É para você não transformar o processo em sofrimento. Esses 10% são a sua recompensa psicológica por estar fazendo a coisa certa. E acredite, é exatamente essa pequena recompensa que mantém os 30% funcionando sem dor. O terceiro pote, 30%, o imposto da liberdade. Agora chegamos ao pote mais importante. 30% da sua renda não são seus. Eles pertencem ao seu eu do futuro. Esse dinheiro sai antes de tudo, antes de conta, antes de boleto, antes de qualquer outra coisa. Pense nos 30% como o seu imposto da liberdade. Você paga imposto para todo mundo, governo, banco, juros, cartão, serviços. Está na hora de pagar um imposto para você mesmo. Imagine o João novamente. Ele ajustou seus 60%, começou a usar 10% para viver e reservou 30% para investir. O resultado? O João criou uma máquina automática. Uma máquina que funciona enquanto ele dorme. Uma máquina que cresce enquanto ele trabalha. Uma máquina que multiplica dinheiro sem pedir esforço emocional. Não importa se o João está cansado, desmotivado ou sem foco. O sistema funciona porque ele é automático. E é por isso que esse pote vale ouro. Quando você paga o imposto da liberdade, você compra tempo, você compra segurança, você compra a sua paz financeira. Agora que você entendeu a estrutura, eu quero te mostrar o que realmente acontece quando alguém aplica a regra 60-30-10 por alguns anos. Sem mágica, sem fórmulas secretas, apenas matemática e comportamento. Imagine o João mais uma vez. Ele ganha R$ 3.000 por mês, vive com 1.800, aproveita 300 sem culpa e investe 900 todos os meses. E muita gente olha para esse valor e pensa que R$ 900 não fazem diferença
Mas o que transforma a vida financeira não é o tamanho do valor, e sim a repetição disciplinada. Ao longo de um ano, ele investe R$ 10.800 e esse dinheiro começa a crescer sozinho, sem esforço e sem sofrimento. E em 10 anos, com uma rentabilidade média, João ultrapassa R$ 200.000, vivendo uma vida comum e sem sacrifícios extremos. Em 20 anos, ele cruza a marca do milhão, não porque ganhou na loteria ou abriu um negócio genial, mas porque aplicou a matemática do rico enquanto a maioria continua presa à matemática do pobre. E quando o salário dele aumenta, ele não aumenta o padrão de vida, ele aumenta o pote da liberdade, acelerando ainda mais o caminho para o primeiro milhão. É assim que a liberdade financeira é construída, não com um grande salto, mas com um sistema que funciona mês após mês, até que chega o momento em que é o dinheiro que trabalha por você, e não o contrário. E quando esse momento chega, você percebe que não é o tamanho da renda que muda sua vida, e sim como você distribui o que recebe. A verdadeira riqueza nasce da organização, da consciência e do controle. Então pense agora no seu extrato mentalmente. O que nele te aproxima da liberdade e o que nele te mantém preso? Se você aplicar a regra 60-30-10 com consistência, em um ano você já não será a mesma pessoa e em 10 anos você se tornará alguém que sua família inteira vai admirar. E antes de encerrar, se você também quer aprender a fazer vídeos exatamente como este, usando o mesmo estilo, o mesmo formato e as mesmas animações que você viu aqui, tem um link na descrição com um vídeo explicando o passo a passo para você criar conteúdos profissionais da sua casa usando apenas um computador. E isso pode abrir uma nova fonte de renda para você. E claro, se você quer continuar evoluindo comigo, se inscreva no canal e ative o sininho, porque aqui você aprende a dominar o seu dinheiro, a sua mente e o seu futuro. E lembre-se, a regra 60-30-10 funciona para qualquer pessoa. Mas para que esses 30% realmente se multipliquem, você precisa parar de comprar coisas que destroem seu patrimônio. No próximo vídeo, eu vou revelar os 7 venenos que os pobres compram achando que é remédio. A lista que você precisa evitar para ficar rico de verdade.